Bom dia, morada acadêmica. Hoje estamos aqui com um grande convite a conhecer de maneira mais organizada a obra do Martin Buber, Contribuições ao Humanismo, principalmente aos psicólogos humanistas. Para isso falaremos um pouco desta obra, Eu e o Tu, uma obra mais clássica, desse pensador, que tem sido retomado por vários outros hoje no espectro humanista. Então, vamos fazer algumas reflexões junto com o nosso querido Martin Buber e contar um pouquinho também da sua história e das suas influências. Vamos lá? Martin Buber, que é muito marcado, pela pertença ao judaísmo e a uma facção do judaísmo que era uma facção que valorizava muito a questão da sabedoria prática, da existência prática, Vamos lá, então. Martin Buber, que nasceu em Viena, a 8 de fevereiro de 1878. Então, estamos falando de um homem que nasce no final do século XIX, e tem os pais divorciados ainda jovem e vai morar na cidade de Galícia, cidade onde moravam seus avós paternos, Portanto, Buber passa assim a sua grande infância, com sua avó, que era uma grande autoridade judaica da região, Salomão Buber, E aí com isso ele experimenta, toda essa religiosidade judaica, essa atmosfera, que pregava muito a questão judaica da piedade, e ao mesmo tempo vivia numa região que também pregava, e aí alguns paradoxos, um espírito liberal, já pensando nos novos tempos, Teve aí a oportunidade de aprender hebreu, leu os primeiros textos bíblicos e entrou então definitivamente, em contato com a tradição judaica. Aos 14 anos ele volta a morar com o pai, então deixa de morar com a avó e volta a morar com o pai, matriculando-se no ginásio polonês de Lemberg, nesse contato com o ginásio, ele se apaixona pela filosofia, E ele diz, então, que a torno dos 15, 17 anos é que ele tem essa paixão, esse marco junto à filosofia, Nessa época, ele diz que as suas apreensões, as suas preocupações estavam tomadas por uma preocupação tipicamente filosófica, com a questão do tempo e do espaço. Uma das suas primeiras obras, que se chama O Problema do Homem, Martin Buber faz alusão, faz questão de grifar essa experiência, sobre essa questão dessa inquietação sobre a questão espaço-temporal, que dizia ele, abre aspas, levava a um constrangimento que não podia explicar. Tinha se apoderado de mim. Eu tentava, sem cessar, imaginar os limites do espaço, ou então a inexistência de um limite, um tempo que começa e que termina sem começo e nem fim. Um era tão impossível quanto o outro, um deixava tão pouca esperança quanto o outro. Falavam-nos que não havia outra opção senão escolhendo um de outro, entre um ou outro absurdo. Então, essa era uma questão que o pegava, E ali ele já trazia essa inquietação. Também, ficou nessa sua tenra juventude muito apegado, muito admirado com as obras de Kant. Foi outro autor também que marcou a vida, desse nosso autor marcado, pela questão da piedade vindo do judaísmo, ao mesmo tempo espírito liberal, a sua aproximação com a própria filosofia,
questão do tempo e do espaço, e as obras de Kant, né, que vão lhe chamar bastante atenção. Em Kant, né, uma das coisas que mais também promovem o interesse desse jovem eram as inquietações de Kant sobre como pensamos e formamos as percepções, né, ao nosso redor. Então, também isso toca, né, o jovem Martin Buber sobre a questão de que formas, né, através de quais formas efetivamos a percepção das próprias coisas, né? E aí, né, ele vai se tomando da filosofia e ele vai, na verdade, também junto, obviamente, com a sua própria atmosfera judaica, não é? Percebendo e se colocando uma das questões que mais, né, vão lhe tocar, que é sobre o ser eterno, né? Que é também a ideia de Deus, né? Não Deus como uma coisa inalcançável, e essa é uma coisa que está muito presente na obra desse estudante de judaísmo, né? Porque acima de tudo era um estudante do judaísmo, era a questão da relação do homem com Deus, né? Que era uma relação, portanto, na visão dele, existencial concreta. Isso é muito também parecido, né, com o que Kierkegaard também vai trabalhar na sua obra, né, na sua filosofia existencialista cristã. Ao fundo, vocês estão ouvindo algumas canções hebraicas, né, para a gente criar esse clima interessante, né, de pensar esse autor que tem toda uma ressonância frente ao judaísmo, né, e o hassidismo, na verdade, que é uma dissidência do judaísmo que tem algumas características que daqui a pouco nos remeteremos, né? Obviamente que essa vivência de Martin Buber, né, faz ele também se aproximar, nós vamos ver, não é, em 1896, essas inquietações já no ginásio com as questões filosóficas, né, faz com que Buber procure a universidade e entre na Universidade de Viena. E foi exatamente cursar filosofia e história da arte, né? O que é bastante interessante, que é o que a gente discute inclusive com Freud, né, que também esteve em Viena, é um homem que também falou muito da cidade de Viena, né, como um lugar de grandes contradições, uma cidade metropolitana, né, cosmopolita já, com muitas convivências estético-artísticas, né, de povoados, de mestiçagens diferentes ali pertencentes, né? Então, Viena é uma cidade que carrega toda essa carga, né, cultural bastante interessante e que, né, é muito efervescente, então para um jovem é muito convidativo, né? Mas nós vamos ver que para os judeus, ao longo do tempo, também vai se criando um clima antissemita, né? Isso é algo que é muito também notável quando pensamos, né, nessa realidade. Fato é, né, que então essa é uma vivência muito marcante na vida de Martin Buber, né, que entra nesse mundo intelectual pela via da filosofia, né, e da história da arte. Nesse momento nós temos como uma cultura filosófica nessa universidade um clima neo-romântico, carregado de um extremo lirismo, né, tudo que era muito evocado, né, numa visão de um homem profundo, por exemplo, nesse contexto era elevado, era destacável, né? De alguma maneira, isso também fez com que Martin Buber, né, cada vez mais se adentrasse nessa atmosfera profundamente artística, né, indo a teatros, visitando museus, né, espetáculos, tudo que havia em Viena, de certa maneira, virou, né, um grande estandarte aí para Martin Buber. Então, esse próprio clima neorromântico, né, de valorização das coisas
passionais, dessa valorização da relação do homem profundo consigo mesmo, né? Valorizou ainda mais a vida social e cultural de Viena nesse momento. Um outro fato interessante, né, é que em torno de 1901, o Martin Buber foi aluno de Dilthey, né? Isso é importantíssimo, porque o Dilthey, né, pai do historicismo, também um importante ícone ali na cultura germânica intelectual, né, promoveu certamente na vida de Buber, né, contribuições para a valorização, né, das chamadas ciências do espírito humano, que era algo que Dilthey, né, valorizava e legitimava até diferencialmente, não é? Frente à própria ciência natural, né? Outra questão que está em Dilthey, né, é a questão também da valorização de uma visão compreensiva e vivencial, né? Dilthey dizia que o objeto das ciências do espírito humano deveria ser a vivência humana, que era histórica e poderia ser compreendida e não apenas explicada de maneira causal, né? Então, isso também vai estar presente, de certa maneira, na forma dialógica com que Martin Buber vai estabelecer aquela relação prototípica entre eu e o tu, né? Que fundaria toda a relação secundária humana, né? Então, essa passagem, né, na Universidade de Berlim foi importante, com essa experiência, né, acadêmica com Wilhelm Dilthey. Também, próximo a 1901, ele foi aluno de George Simmel, né? Também é outro nome importante, o Simmel, que trabalhava numa visão mais sociológica, né, de uma psicossociologia, o que também deve ter influenciado bastante, né, a carreira de Martin Buber, né, frente a uma preocupação, né, com a questão da humanidade do homem, que era o seu vetor de interesse, né? Esse desejo ardente que Buber dizia sentir, né, sobre um tema que era viver profundamente, né, a humanidade do homem. E muitos vão dizer que essa questão, né, de viver a humanidade do homem de modo latente profundo vem dessas passagens que ele teve, né, junto a esses professores tão notórios, né, em Berlim, né, e por exemplo, né, também, né, em outras passagens, como por exemplo, ele vai para Leipzig, em Zurique também, onde ele vai estudar psiquiatria, né. Leipzig é uma universidade alemã famosa, aliás, onde surge a psicologia, né? Era uma universidade de vanguarda, uma universidade que guardava grandes inovações, né? Então, isso também deve ter feito, né, e marcado a vida desse jovem Martin Buber, né? Em 1904, ele recebe o título de doutor em filosofia. Há de se lembrar que durante todo esse período, né, a tradição judaica permanece na vida desse jovem, não é? E ele não deixa, né, de estudar e de cultuar alguns valores, inclusive do hassidismo, né? Para nos ajudar a entender melhor sobre o que seria, né, essa tradição judaica hassídica, vamos ouvir aqui um pouco quais são as principais virtudes pela voz do Luiz Felipe Pondé.
Quais seriam as principais virtudes racídicas? Não, é impossível responder essa pergunta, porque o movimento racídico, que é o movimento místico judaico, principalmente do século XVIII e XIX, e que foi varrido da região em que ele existia, que é a região do leste europeu, do norte, Polônia, Ucrânia um pouco mais ao sul, Rússia, Estônia, Lituânia, Látvia e tal, mas é um movimento que durou, grosso modo, 250 anos, mais ou menos. Baal Shem Tov, que é indicado como o fundador do movimento, nasceu em 1700, para você fazer suas contas, né? O Hassidismo, alguns especialistas, como Avraham Yoshua Heschel, entendem que o Hassidismo ele teve um arco, digamos assim, de muita produção em termos de pensamento, que grande parte é transmitido através de contos, os famosos contos racídicos, que ninguém sabe quem escreveu, obviamente, mas que ao mesmo tempo fala de grandes rebes que são figuras históricas, como o próprio Baal Shem Tov, né? E que, portanto, as histórias são meio história, meio invenção, meio realidade. O Heschel vai dizer que esse movimento ele foi muito ativo, principalmente em torno de 150, 180 anos, né? Ao longo do 18, depois 50, 80 anos ao longo do 19, que quando chega no 20, inclusive por conta dos fluxos migratórios gigantescos de judeus para o resto da Europa e para o resto do mundo, acabou por diminuir a força do movimento racídico. Portanto, o racidismo é uma mística judaica, que vem da palavra hesed, que é normalmente traduzido como piedade, e esse movimento produziu muito texto, muito conto que traz o que a gente pode chamar de uma ética racídica. Daí, no nosso último módulo, eu, a partir de um livro do Martin Buber, que é um filósofo judeu do século XX, que estudou o racidismo, inclusive tem uma coletânea em português, Histórias do Rabi, editada pelo Buber, traduzida em português. O Buber também escreveu um livro que não está traduzido em português até onde eu sei, que é um livro chamado Racidismo para o Homem Moderno, ou Racidismo e o Homem Moderno, em que ele descreve 4 virtudes, entre outras coisas, ele descreve quatro virtudes que ele considera sintética da ética racídica, né? Essas 4 virtudes são trabalho, portanto, a ideia de que você deve trabalhar fisicamente para cuidar da criação e fazer ela mais produtiva, portanto, trabalho físico. Êxtase, que seria o estado em que o racídico vive por ter intimidade com Deus. Lembra que a gente está falando de mística? Então ele ora e ele conversa com Deus. E a imagem comum na literatura racídica é que essa intimidade com Deus incendeia o rosto da pessoa, né? Porque Deus seria luz, força, fogo, né? Inclusive que você não pode nem encostar totalmente, porque senão ele queima você, né? O judaísmo, desde a Cabala isso é presente, desde a Bíblia, né? A ideia de que você tem que esconder o rosto. Por isso que, inclusive, nas sinagogas, em momentos em que você clama por Deus de muito perto e tal, você esconde a cabeça ou vira de costas, né? Porque se ele viesse ao vivo e a cores, ele derreteria tudo. A terceira virtude seria a intencionalidade, que é uma virtude que fala do lugar onde o coração está quando você faz a ação. Então, é a ideia de que a proximidade com Deus faz com que você minta pouco e diminua a capacidade de mentir, ser menos falso, ser mais autêntico, porque Deus tem uma vocação a gerar a verdade nas pessoas, à medida que Ele é a verdade. E a última virtude é a humildade, que é aquela percepção bíblica típica do homem como pó e cinzas, mas que ao mesmo tempo é carregado nas mãos de Deus, portanto Deus tem muito carinho por ele. Se você quiser saber mais sobre isso, eu acabei de liberar o 8º e último módulo do meu curso de comentários bíblicos, A Face do Filósofo Hebreu. Interessante, né, o Pondé, então, falando dessa ética racídica, né,
que está muito presente. O Biber é considerado um dos fundadores dessa ética racídica, né? É um nome importante. Aliás, o livro ao qual, né, ele fala, né, das histórias do Rabi está aqui, né? É interessantíssimo nessa coletânea. Então, né, nós temos as histórias do Rabi, um dos últimos grandes representantes do racidismo, né, lá no leste europeu. E são várias narrativas, não é, que fomentam reflexões éticas, né? Muito interessante, indico a leitura, né? Acho que é um bom complemento aí para compreender um pouco de mais perto, não é? Até né, esse caldo desse espírito do tempo judaico que o Buber está mergulhado, né? Fica a dica, então, também desta obra aqui como uma obra de interesse colateral. Bom, voltando aqui às nossas notas biográficas, né? Em Berlim ainda, não é? O próprio Martin Buber conhece alguns jovens, né? Os irmãos Hart, né? E que vão se juntar num grupo, na verdade, e o tema do grupo, não é? Era justamente esse estudo da humanidade, né? Eles se discutiam livremente sobre o que seria essa humanidade do homem, né? E isso enseja, né? E de alguma maneira também vai fazer com que o próprio Buber não abandone, não é, essa sua paixão pela filosofia e pelo próprio judaísmo, né? Uma das grandes questões que sempre também perambulam pela obra do Buber, não é? É a noção de comunidade e a noção de paz, que está, né, presente, por exemplo, neste livro do Martin Buber, né, aqui em minhas mãos, não é? Do diálogo e do dialógico. Nesse livro vocês encontram, não é? Toda né, uma descrição sobre a própria ideia, né, de comunicar-se, né, a comunidade, o valor da palavra, o próprio silêncio, o conhecimento íntimo, né, o silêncio que é comunicação, são tópicos bem interessantes também, né, a noção de paz, da ligação intertraço-humana, né, que está baseada mais na cooperação do que na dominação, a ideia de que, né, não podemos falar de sociedades como se sociedades existissem por si só, né? Na verdade, existem homens que compõem a sociedade, né? Então, ele diz, ele não nega, né? O Buber não vai negar a legitimidade da questão das organizações políticas, mas ele diz o que importa é como ocorre essa interação humana, né? Então, daí vem toda a discussão dele sobre a questão da paz, como alcançar a paz em meio a isso. Enfim, é um segundo momento que a gente pode até pensar junto, em outro momento aqui do Morada, né, de uma outra obra do Martin Buber, mas esse estudo profundo sobre a humanidade o leva, né, a entrar em contato com temas como o que é comunicar-se, como comunicar-se, né, e a própria questão que vai ser, né, fundamental, que é esse poder da palavra, né, a palavra como a palavra que convoca, né, a humanização, né, a palavra primordial, como ele chama, a palavra princípio. Que, obviamente, também tem, né, uma conotação religiosa, né, que é a ideia da palavra religiosa, né, a palavra divina convocando a própria humanização, né? Esse tu, né, dessa dialogia do eu e do tu, esse tu é esse lugar que convoca necessariamente, né, ontologicamente o outro, né? Então esse grupo, não é, que eles formam, não é? É um grupo que tem reuniões que se realizam através de seminários, no qual cada participante, então, expõe um trabalho sobre um tema, né? Por exemplo, Martin Buber fez 2 exposições, uma sobre a obra de Jacob Boehme, que foi um grande pensador, né? E também em outro momento poderíamos falar dele, né? E, né, o próprio Martin Buber dizia, não é?
que esse era o espaço da verdadeira revolução, né? Ou seja, o espaço dialógico desse grupo de estudo ao qual ele pertencia, né? Ele achava que a revolução poderia estar apontada, né, nessas vivências como nesse grupo de estudo que ele fomentava. Foi participante dos primeiros congressos de movimento sionista, né? Também, então, tinha toda essa vivência, como eu disse, junto também, né, ao movimento judaico, não é? De 1916 a 1924, ele foi editor de um jornal, né, que tinha, perspassava temas religiosos e também sobre a ética judaica, né? Foi professor de História das Religiões e Ética Judaica na Universidade de Frankfurt, isso é importante, né? Então, em 1923, professor de História das Religiões e a Ética Judaica, né? Uma passagem importante na Universidade de Frankfurt, né? E que, a partir da década de 30, caiu por conta da destituição do cargo, né? Ele cai da cadeira por conta do próprio nazismo, que já começa a tirar os judeus das universidades, né? Em 1938, aceitou o convite da Universidade Hebraica de Jerusalém, né? E para lá foi, então, ensinar, né, sociologia. Então, a gente vê, né, que há várias outras passagens importantes, né, na vida do Martin Buber, mas todas elas muito próximas, primeiro, ao universo acadêmico, né, há de se dizer, né, à história das religiões, mas também um desejo ardente por estudar, não é, questões da humanidade. Bom, com isso a gente faz uma varredura aqui das suas notas biográficas, né, percebendo justamente, não é, todas as suas nuances. Podemos agora, não é, introduzir algumas ideias centrais. São várias, nós vamos fazer uma escolha bem ensejada e também já direcionada para a nossa preocupação, né, que é uma preocupação sempre diretiva aí nesse momento com a forma que Martin Buber contribui, inclusive, com as psicologias que nós chamamos humanistas, né? O próprio Carl Rogers o cita nominalmente várias vezes, né? O Martin Buber, não é? É conhecido como o pensador do paradoxo, né? Como o paradoxo como paixão, né, desse pensamento dialógico que se move, que se movimenta, né? Talvez até pelas contradições da sua própria vivência, né, num clima de espírito liberal na filosofia, ao mesmo tempo essa atmosfera judaica, né, também perspassada por valores, por vezes, muitas vezes conservadores, né. Então a gente tem um pensador grandioso no final do século XIX, que é um século de virada importante, né, para o século XX tem uma viragem aí de crise, né, crise de uma época, né, e a gente vai ver isso também presente em outros autores como Edmund Husserl, por exemplo, né? Então, é algo que também vai, obviamente, marcar e demarcar a forma desse pensador, né? Que tem toda uma ideia de um comprometimento com a realidade concreta, com a experiência vivida, não é? Isso é muito forte. A própria ideia, né, da ética judaica que ele professa, do hasidismo, também afirma isso, né, quer dizer, a religiosidade ela não pode ser algo somente contemplativo, ela tem que se transformar numa ação, né, numa ação frente ao mundo, frente ao outro. Então isso também está, né, na visão de Martin Buber, e é algo que transpassa para as psicologias humanistas, né. Então é um sujeito que valoriza, não é,
o vínculo de responsabilidade, não é? Entre as reflexões e a ação, né? Então, não basta ter uma vida contemplativa, você tem que agir, né? Você tem que realizar aquilo que eles chamam de praxis, né? Juntar a capacidade da logia, né? Que é o encontro, com a praxis. E isso também está, né, também provém, como eu disse, do próprio judaísmo, na maneira como ele também faz essa leitura, né, na ética judaica, né? Uma boa dica, fazendo aqui um parênteses, é assistir, não é? O próprio professor Achilles von Zumben, né, que é o tradutor da obra do Martin Buber, Eu e Tu no Brasil, e ele tem uma belíssima conferência aqui, que está disponível, de fácil acesso. Vamos ouvi-lo só um pouco. Disposição para alguma questão, alguma interrogação, alguma consideração. Tá bom assim? Ok. E está ótimo, então. Manuela, eu dou um pequeno sinal e você pode fazer a mudança. Né? Vamos iniciar, então? Veja, vocês estão vendo 3 tópicos, são 3 momentos que eu gostaria de apresentar para vocês. Eu observo que é uma introdução geral. Eu tenho a impressão que muitos de vocês têm um conhecimento mais amplo, outros não tão amplo, e alguns não têm um conhecimento, né, bastante aproximado desse personagem. Né? Vocês assistem, eu vou deixar aqui também no nosso material de dica, né? Que é uma maneira ainda mais profunda de conhecer, não é, essa filosofia dita dialógica do Martin Buber, né? Portanto, se pode se dar um nome para a sua filosofia, é a filosofia do diálogo, que é baseada, obviamente, numa estrutura prototípica que ele chama de relação, né? Você só pode encontrar o outro porque existe no mundo uma disponibilidade prototípica, ontológica, que ele chama de relação. Então, antes a relação e, posteriormente, a atualização do encontro, né? E o encontro se dá, então, pela convocação pela palavra, não é? Uma palavra que apresenta uma dialogia, que no caso de Martin Buber, ele divide numa dinâmica dual, que é entre o eu e o tu, onde o tu, né, é uma relação primordial, esse tu seria uma convocação primordial, não é? Que não é de uma pessoa de carne e osso, mas é um lugar que convoca, assim como o lugar de Deus que convoca a prece e a justificativa e a legitimação íntima dessa relação divina, aqui o tu tem esse poder, não é, ontológico de convocar o eu. Então, nós só nos tornamos encarnados e possivelmente identitários a partir da ideia de um sujeito concreto, porque nós somos jogados no mundo que tem uma relação prototípica, não é, que possibilita ou impossibilita os encontros, né? Então, isso é importante, eu acho que é uma das forças-ideias mais importantes que temos na base dessa filosofia do diálogo, não é? Dentro da obra do Buber. Portanto, a gente percebe aí a presença, não é? Não só de uma discussão antropológica, né, porque de fato ele está falando desse homem que vive, né, do mundo do vivido, então é um projeto antropológico, mas é um projeto filosófico ontológico, ele fala de ontologia de uma relação, né, é somente nesta ontologia, né, da relação,
é que você pode promover e pensar a ética interhumana, né? Então, daí vem também o seu projeto ético, né? Que também tem, obviamente, toda essa influência do racidismo, né? E que para ele, né, o diálogo aconteceria, né, e promoveria essa pertença, né, essa morada da ética, né, no encontro do face a face. Bom, então, quando a gente pensa no Martin Buber, né, tem uma frase famosa aqui na abertura do livro dele que diz: é necessário ter conhecido Martin Buber pessoalmente para se compreender num instante a filosofia do encontro. Essa síntese do evento e da eternidade, né? Uma das coisas que também, né, e um modo que também, então, se nomina a filosofia desse autor é a filosofia do encontro, né? A ideia de uma presença autêntica, né? E essa própria ideia de presença, né, que também é uma ideia cara à fenomenologia, né? Aliás, o Dasein, às vezes, em algumas traduções, é traduzido como presença, não é? Ela se dá sempre dentro da relação prototípica, da possibilidade da relação, né? Isso é importante, né? Quer dizer, tornar-se presente, né? Como é que nos tornamos presente, né? Sempre frente ao outro, que é esse tu prototípico, não é? Que, na visão de Buber, seria a instauração primordial, né? Que seria a mais potente que nos humanizaria. Né? Então, uma presença autêntica que emana da pessoa, né? A profundeza do seu semblante, não é? Por exemplo, que se presentifica, né? Por esta presença que pode se tornar presente ao outro e a partir daí acolhê-lo, né? Incondicionalmente na sua alteridade, né? Então é só neste momento que a gente pode falar também de um acolhimento autêntico. Olha que interessante, né? Aqui tem uma ideia muito cara, né? Por exemplo, a ideia de aceitação incondicional do próprio Rogers, né? Que é um autor da psicologia humanista, né? Ou seja, né, a abertura e a disponibilidade com relação ao outro, né, estão presentes o tempo todo na obra de Buber, inclusive naquilo que ele chama da zona de silêncio. Olha que interessante, né? Aquilo que eu rapidamente recorria, né? É nessa zona do silêncio, né, que nós podemos estabelecer a confiança. O olhar que se encontra, né, gratuitamente, que convoca a resposta do outro, o calor do encontro, né? Então, ele diz, muitas vezes, nessa zona de silêncio que a confiança e a comunicação são possíveis. É uma ideia germinal importantíssima, né? Porque isso leva depois a críticas, né, que o Martin Buber vai fazer ao contemporâneo, que a gente traduzindo isso para os dias de hoje, né, como será que os nossos tempos, tão hiperinformativos, né, tão cheios de ruídos, cultivam essa zona de silêncio, né? Então, a ideia de que o diálogo envolve o silêncio, ou o silêncio envolve o diálogo, né? É uma ideia paradoxal, mas que movimenta, né, a força de uma ideia, de uma teoria. Outras forças, ideias importantes, né, que tinham a ver aí, inclusive, com o próprio jovem Buber e o racidismo, né? A luta por ele, a luta dele, não é, sempre em direção ao que ele chama de esforço de libertação e purificação interior do homem, né? Ele defende a ideia de uma existência livre, né? E ele deposita, portanto, uma grande fé na capacidade humana
para o encontro. Isso também está muito presente nas psicologias humanistas, né? Essa ideia marcante, né, de ele acreditar numa força de espírito humano, né, que poderia, então, enfrentar os problemas existenciais desse homem atual, né, desse homem que se faz presente naquele contexto de vida, né? Então, existe uma passagem famosa, né, em que ele diz que a sua missão, né, era a resposta a uma vocação, né, que é uma vocação humana, a de levar os homens a descobrirem a realidade vital de suas existências e a abrirem os olhos para a situação concreta que estavam vivendo, né? Isso era algo que literalmente Martin Buber colocava, né? E ele dizia que ele, nesse sentido, ele lembrava de Sócrates, que ajudava, né, com a sua própria presença, a operar o parto dos espíritos humanos, né? Portanto, né, a gente percebe que existe um compromisso bastante íntimo com a experiência concreta e com a vida, né, com o Lembesvel, com o mundo do vivido, né? De certa maneira, alguns vão dizer que ele encarnava, então, a postura de um sábio. Né? Que tinha, obviamente, raízes profundas do judaísmo, né? No sentido de advertir os homens, né? E alertar os homens e convocar os homens a respeito da sua própria situação, né? Dentro de uma teoria que vai adquirindo aos poucos profundeza poética, filosófica, né? E se transforma nessa obra que foi uma das mais lidas, O Eu e o Tu. Como todo grande autor, né? É um autor que pode ser lido em diferentes fases. Então, nós temos aí, por exemplo, né, a distinção de dois períodos, né, inclusive do ponto de vista de afirmativas e pensamentos. O primeiro que vai até aproximadamente 1938, que é chamado período alemão, né? E o segundo, de 1938 até a sua morte, né? Que seria o período israelense. Que tem pontos de conjunção, obviamente, mas também pontos de ruptura, né? O que une esses dois períodos, não é? A convergência dos dois períodos, o que se mantém é a importância do encontro e do diálogo para a humanização. Isso não muda nos dois períodos, né? Portanto, a obra Eu e Tu, que é publicada em 1923, né, no período alemão ainda, ela fundamenta todas as suas obras posteriores, né? Então, por isso a centralidade dessa obra, e que vai alcançar diferentes áreas, como educação, sociologia, área política, antropológica, né? No segundo período, né, a gente tem um período mais focado no judaísmo e no hassidismo. Aliás, é quando também ele vai ser professor da Universidade Hebraica, né? Então, é um momento em que ele fala mais de temas como intuição primitiva, não é? A relação do homem com Deus. Então, é um período, né, de estudos mais religiosos. Podemos ainda, não é, falar das influências na obra de Martin Buber, né? Até pela própria vitalidade do seu pensamento, né?
Então, nós temos aí alguns nomes que podem ser citados, né, que podem ser recobrados, né? O próprio Martin Buber anuncia, não é, que dentro das suas referências filosóficas, históricas, né, nessa sua vivência, inclusive, filosófica, que ele tem, um dos nomes que ele cita como bastante importante é um nome que também está na base do materialismo histórico dialético, não é? O Feuerbach. Que é considerado um humanista, né? Inclusive ateu, né? Um humanista que vai trabalhar com a ideia da alienação religiosa, mas que traz, né, no caso dessa relação do Feuerbach com Martin Buber, não é? Retoma para o Martin Buber a fragilidade do humano, não é? É isso que Martin Buber, né, a questão antropológica, a questão da fragilidade do humano, é isso que, né, dentro da obra do Feuerbach, é nesse ponto específico que ele, por exemplo, vai adentrar, né? É óbvio, né, que nós temos também várias influências místicas na vida do Martin Buber, né? Como estudante do judaísmo, ele também vai passar e estudar a mensagem do budismo, né, do taoísmo. Então, ele tem também, né, outras influências além do próprio hassidismo, que para ele é fundamental, né? Esse clima místico, por exemplo, junto com um humanismo quase ingênuo do Feuerbach, não é, destacam na obra de Martin Buber a ideia de uma nostalgia do humano, né? Como se o homem, não é, pudesse voltar a ser mais, né, mais genuíno, mais autêntico, né? A procura incansável daquele homem que perdeu o paraíso, né? Então, de certa maneira, a gente percebe essa tonalização que atravessa, né, de maneira bastante marcante a obra do Martin Buber. Isso também está nos psicólogos humanistas, né? Essa nostalgia do humano, né, do humano consagrado, puro, né, um humano quase, né, o bom selvagem lá do Rousseau. Uma outra coisa que também Feuerbach, não é, vai contribuir com a obra do Martin Buber, não é a ideia de que o homem, né, individualmente, não possui uma natureza em si mesma, nem como ser moral, nem como ser pensante, né? O homem não é contido apenas na comunidade, né? Mas o homem, ele se faz na diferença, né? O humano, para o Feuerbach, se faz na realidade, no encontro. Isso é uma ideia que é completamente fundamentada no que o próprio Buber vai chamar da filosofia do diálogo, né? Uma outra influência é o Kant, já falamos disso nas suas notas biográficas, né? Há uma íntima relação entre as ideias de Buber e a questão da preocupação kantiana com a questão moral, né? O Kant era um sujeito bastante preocupado com a questão racional, mas, sobretudo, a questão moral, né? Ele dizia, não devemos tratar a questão moral como um meio, né? Mas como um fim, né? O homem como um ser ético. Então, isso é algo que também está, aliás, na própria ética judaica, né? Que, para o próprio Martin Buber, vai se transformar na ideia de que o homem é considerado um fim em si mesmo, e não um meio para se obter outras coisas. Isso também está presente, né, bastante nas psicologias humanistas, Rogers, por exemplo, né? O conceito de comunidade, né, também ele retira do Gustavo Landauer, né, que é um alemão importante, nós vamos ver, né? Também Leonid, né, interessante, ele cita às vezes a obra do Assim Falava Zaratustra, né? Ficou profundamente marcado com
o personagem Zaratustra, né, de Nietzsche. Isso aparece, às vezes, em alguns momentos, né? E o pensamento místico alemão. Com um nome que, aliás, também vai estar na base do pensamento de Heidegger, que é o mestre Eckhart, que, aliás, é uma polêmica dentro da Alemanha, porque muitos vão dizer que os ensinamentos do mestre Eckhart foram apropriados por Hitler, né? Então, aquela velha discussão sobre a questão nazista, inclusive, né? O Dilthey, né, que eu citei também, como vai ser professor, né? Então, é uma influência importante, né? Que vai valorizar justamente, né, essa ideia da vivência humana junto ao mundo da vida, né? E aí a própria ciência do espírito humano cuidando disto, né? E vamos falar um pouquinho do racidismo, né? Também, que é uma forte influência, né? E também temos aqui o famoso Kierkegaard, né, gente? Que também é um outro nome que agora tem sido muito recobrado, né? Um famoso existencialista cristão, né? Que rejeitava a visão de um racionalismo filosófico, né? E afirmava a fé religiosa, não é? E a existência concreta dos indivíduos. Então, aqui também temos, não é, essa ideia que também vai estar, né, inclusive nos psicólogos humanistas. Então, esses são alguns nomes, né, que a gente poderia pontuar como alguns eixos de influência aí, epistêmico-teóricas da obra de Martin Buber. Bom, a gente viu, né, até com Pondé aí que nos ajudou a entender um pouco mais, né, que a obra do Martin Buber é muito atravessada, né, por essa dissidência que é o racidismo, né, que tem, né, como uma das grandes questões construir narrativas éticas sobre a vida humana, né? Então são pensadores judaicos que trabalham muito, não é, nessa linhagem de, né, fazer da experiência da fé religiosa, na verdade, uma experiência hermenêutica, né? Ou seja, eu alcanço a fé não somente do ponto de vista contemplativo, mas ouvindo o outro, né? A experiência narrativa é uma experiência de colocar em vida, não é? Esse eu e esse tu. Se isso é alcançado, você promoveria, então, aí sim, o encontro do eu e o isso. O isso seria, então, um encontro das coisas ônticas, das coisas que se dão no mundo, de fórum mais objetais, né? As famosas histórias do Rabi, né, que a gente acabou de mostrar, seria um exemplo claro de como trazer essa experiência narrativa hermenêutica, não é, para dentro das comunidades, para se pensar conjuntamente no sentido de um testemunhar, não é, um escutar o outro, né? E para isso é necessário a forma calma, os silêncios, né? Então, a ideia do profeta sábio, né, no sentido de providenciar esse ritmo, esse sentido religioso, humano, dessas narrativas, né, que baseiam-se na ideia, não é, do encontro e da piedade com o outro. Com a ideia do acolhimento, que também está muito presente nessa cultura do acolhimento humanista, né?
Lembrando que o hassidismo surge na Polônia, no século XVIII, né? É uma dissidência que busca um esforço de renovação da mística judaica, né? E buscando a ideia da união de Deus, né? Com uma vida santificada aqui na Terra, como uma experiência concreta, né? Com ele vem também esse novo sentido de piedade, não é? Que seria justamente, não é? Carregar a vida com fervor, alegria, né? Afirmar a vida, dizer um sim à vida, né? E aí lembro muito do Nietzsche, quando isso é dito desta forma, né? Portanto, não é? A religiosidade passa a ser uma ética, um lugar de morada, né? O homem responde pelo modo de vida, como ele conduz a sua vida, né? Não existe uma vida em Deus, mas a vida no mundo, né? Então, o que acontece, né? Essa ideia da vida no mundo, né? Que é para o hassidismo a ideia de uma vida mundana, ela quebra a separação entre o sagrado e o profano. Isso é muito interessante, né? Isso está também, por exemplo, na obra de Rogers, né? A vida sendo cultivada pelo amor, alegria, humildade, né? Essas virtudes, né? Assim, amplamente cristãs, né? A gente encontra essa mística cristã nostálgica também em vários outros humanistas, há de se dizer, né? Então a gente percebe que existe uma vitalidade de um fervor religioso no hassidismo, né? Mas que se dá numa prática cotidiana, né? Num novo tipo de relação com Deus, né? Que está e se dá através do mundo. É nesse tipo de vivência que nós podemos cultivar, segundo Bilber, um profundo espírito de comunidade, né? A ideia da inter-relação, né? E da paz. E aí, para finalizar as nossas notas aqui sobre a obra de Martin Buber, né, finalizamos retomando o projeto de ontologia dessa relação do eu e o tu, né, e, portanto, tentando, né, montar aqui uma visão geral dessa antropologia do inter-humano, né. Quer dizer, o que a gente tem que entender é que essa relação do eu e o tu, para Martin Buber, né, não é simplesmente uma descrição fenomenológica das atitudes ônticas do homem no mundo, né? É muito mais do que isso, é uma ontologia da relação, que é uma estrutura, como eu disse anteriormente, prototípica, né? É quase a ideia de mãe ambiente, né? do Winnicott, coisas muito mais amplas, ou mesmo a ideia de mundo para Heidegger, né? Então, antes de pertencer, né, a um mundo ôntico do eu e do isso, como ele vai dizer, né, o tu tem que convocar o eu, né, para que nessa estrutura ontológica que é mediatizada pela palavra, né, pelo diálogo, né, então a palavra aí como a portadora do ser, né. Isso também é muito importante, isso também está, né, em algumas bases de algumas psicologias humanistas, inclusive na própria ideia da linguagem como casa do ser em Heidegger, há de se dizer, né? Então, né, o Buber desenvolve essa verdadeira ontologia da palavra, né, atribuindo a ela o sentido do ser. É através da palavra, né, que o homem se introduz na existência. Né, não é o homem que conduz a palavra, mas é a palavra que conduz o ser e o homem, né? Então, é através dessa palavra princípio, né, que há uma intencionalidade que convoca a possibilidade de humanização, né? Então, existe
essa ideia de palavra princípio, né? Que é o fundamento ontológico da existência humana. É ela que anuncia o entre, que é esse traço, né? O evento que ele chama diapessoal, ou depois dialógico, né? Portanto, a palavra, dentro desta relação, que funda a possibilidade do inter-humano. Esse tu não é alguém de carne e osso, né? Mas, por exemplo, para Martin Buber poderia ser a verdade divina, né? Que pode ser uma convocação, né? É somente, então, a partir da compreensão, né? Dessa ontologia da relação é que se pode alcançar o projeto ético e antropológico, onde se dão, aí sim, as relações do eu e do isso. Que não é só eu e isso como um outro ser humano, é também, mas esse isso pode ser ocupado, a minha relação com as coisas, com as técnicas, né? Enfim, com os animais, com a natureza, né? Ela tem essa absurdidade fenomênica. Então, portanto, o eu e o tu, né? Isso é importante para a gente ir fechando. E o eu e o isso, né? Eles não se excluem. Na verdade, eles são, para a visão de Buber, dois modos de ser no mundo, né? Isso é importante, né? O que também remete à ideia de autenticidade e inautenticidade na visão de homem decadente de Heidegger, né? E aí eu vou me atualizando sempre nesses intervalos, né? O eu e isso, então, né? Ele acontece depois que o eu já foi estabelecido como um sujeito de experiência e de encontro, né? E aí eu posso conhecer o mundo como esse humano encarnado, né? O homem da ciência, por exemplo, né? O problema, e aí é uma crítica, né? E vamos fechar nosso diálogo hoje com Buber apontando isso, né? Quer dizer, o mundo do isso é indispensável para a existência humana, né? Ele faz parte do modo de vida humana, tá certo? É um modo de transitar pela vida humana. Porém, na vida humana não pode se reduzir a apenas relações de eu e isso. E essa é a acusação, né, que Buber vai fazer, né, justamente dizendo quando, né, o mundo, como diria Heidegger, esquece-se do ser, né, esquece-se do tu, né, quando esse campo de presença, de chamamento, né, inclusive comunitário, né, e essa ética da reciprocidade, ela é esquecida, a gente fica preso numa relação apenas, né, entre o eu e o isso. Então, uma relação objetificada, né? Então, é preciso se resgatar o que ele chama do aspecto divino comunitário no mundo, tornar possível isso, né? Ultrapassar dogmatismos, né? O homem não é somente uma relação do eu e do isso, o homem é uma relação de convocação e convocado pelo eu e o tu, né? E aí a gente poderia discutir, né, que esse tu, ele pode estar em menções religiosas, mas ele pode, por exemplo, estar na sabedoria, ele pode estar na relação do homem com a natureza, né? Ele pode estar em outros lugares considerados sagrados também, né? E aí eu fecho com uma citação do próprio Buber, né? Que ele diz assim: não tenho ensinamentos a transmitir,
Tomo aquele que me ouve pela mão e o levo até a janela. Abro-a e aponto para fora. Não tenho ensinamento algum, mas conduzo um diálogo.